Pode começar em 4 segundos. Companheiros e companheiras, boa noite. Sejam todos bem-vindos na segunda aula da nossa atividade de formação da FIT-Metal. Hoje teremos a ilustre presença do companheiro e camarada Nivaldo Santana, dirigente nacional da Secretaria Sindical do PCdoB e um grande e histórico dirigente do movimento sindical de São Paulo. Antes de passar a palavra para o camarada Nivaldo, vou solicitar que o Marcelino, presidente da FIT-Metal, mande aí uma saudação conjuntamente com o teu filho aí, esse meninão bonito, mais bonito que o pai, óbvio. E depois nós daremos aí sequência à nossa programação, beleza? Marcelino, com a palavra. Ô, pessoal, boa noite. Seja bem-vindo, comandante Nivaldo Santana. Parabenizar mais uma vez a direção da FIT-Metal por, na plenária, decidir por uma iniciativa ousada e parabenizar porque a primeira aula com o Giovanni, ela, no menor pico, ela contou com 76 dirigentes. Então, eu queria parabenizar aos companheiros que entenderam que a prática sem a teoria e a teoria sem a prática revolucionária não chega a lugar algum. Então, estamos todos de parabéns e todo dia um aprendizado, tem certeza da grande contribuição que o Nivaldo vai dar nessa segunda aula da FIT-Metal e espero que a gente aproveite bem. Quem não tiver tempo para ler o artigo do Giovanni, ler o livro, eu sugiro que leia o artigo. O artigo dele é muito contundente, muito preciso e muito atual com a conjuntura de hoje. Então, me desculpem, porque o Agenor está gritando, eu vou pegar ele no colo aqui, mas boa aula para todos nós. Vamos firme em frente, Toledo. Um abraço. Beleza, Marcelino, obrigado. E vamos passar imediatamente o camarada Nivaldo. O Nivaldo vai discorrer sobre o tema candente, obviamente, que aflige todo o movimento sindical e particularmente o nosso movimento sindical, que são os desafios do sindicalismo na atualidade. Isso aqui, como eu disse anteriormente, na primeira aula, isso não é uma sala de uma live qualquer, isso aqui é uma sala de aula, é assim que cada companheiro tem que se sentir, né? Aqui estaremos aprendendo e estaremos também ensinando. Após a exposição do Nivaldo, nós iremos abrir de 3 a 5 minutos para que os companheiros, companheiras, façam perguntas, se quiserem, tirem dúvida ou faça uma exposição breve sobre os temas aqui posto na aula. Ok, pessoal? Vamos lá, Nivaldo. Comandante Nivaldo, está com a palavra. Mais ou menos de 40 a 45 minutos é a previsão, mas fique à vontade. Beleza? Beleza. Boa noite, companheiros e companheiras. Quero cumprimentar o Marcelo Toledo, responsável pela área de formação da FIT-Metal. Cumprimentar o Wallace, que foi o companheiro que manteve as tratativas comigo para participar desse seminário. E cumprimentar também o presidente da FIT-Metal, o Marcelino. E cumprimentar todas as companheiras metalúrgicas também. Aqui na minha tela estou conseguindo ver só a Flora, a Eremi e as duas, mas cumprimento todas,
que é importante a participação. Estou vendo aqui a Vera e a Márcia Pereira também, e a Roberta Leão. Só começar a falar das mulheres, elas começaram a liberar a tela. Eu preparei minha intervenção em 3 blocos. Um bloco mais histórico, um mais teórico e o terceiro bloco é o dos desafios. Eu vou me esforçar para compartilhar com vocês algumas reflexões que nós estamos fazendo, alertando de antemão que esta matéria não é uma matéria conclusiva. Hoje nós estamos vivendo um período de transformações profundas e a definição dos grandes desafios do movimento sindical comporta várias análises, várias abordagens. Mas eu gostaria aqui de iniciar fazendo uma pequena retrospectiva histórica da realidade econômica e da evolução do trabalho no Brasil. Eu acho que a primeira questão importante que nós devemos reter sobre o nosso país é que, desde a sua descoberta, entre aspas, pelos portugueses, em 1500 até 1888, o que significa quase 400 anos, a maior parte da história do Brasil, o nosso país teve uma economia que era agroexportadora, ou seja, era monocultura, monopólio da terra, tudo para exportação e com trabalho escravo. Então, o trabalho no Brasil, o maior período histórico do Brasil, a força de trabalho foi de um trabalho escravo. Isso marca profundamente a história do Brasil até hoje, para a gente ter esse elemento importante da nossa compreensão. No período após a abolição da escravatura e de início da República no nosso país, nós vivemos um período que foi chamado República Velha ou República das Oligarquias Agrárias, a República do Café com Leite. Era uma aliança da oligarquia paulista e mineira que se revezavam no comando do país. E mesmo nesse período republicano, embora o Brasil iniciasse um processo incipiente de industrialização, o que predominava no Brasil era a economia agrária exportadora. O Brasil vivia fundamentalmente da agricultura. Por isso que nós podemos dizer, houve a abolição da escravatura, houve o fim da monarquia e a república, mas a base fundamental da economia brasileira foi uma economia baseada na agricultura. E só para a gente ter uma ideia de como o trabalho era tratado nesse período, o último presidente da República Velha, foi o Washington Luiz. E ele foi imortalizado por uma frase que sintetiza o caráter e o conteúdo do seu governo, quando ele dizia que a questão social é caso de polícia. Ao dizer isso, ele expressava que a herança escravocrata continuava no Brasil. As greves naquele período, onde surgiram as primeiras organizações sindicais, a COB, e uma grande influência de imigrantes europeus anarquistas, e as greves no Brasil eram greves selvagens, greve violenta, com forte repressão da polícia. Então, o trabalho e a organização dos trabalhadores não era aceito na sociedade. Então, era um trabalho muito violento. Mas, nesse período
da República Velha, nós vivemos também um processo de modernização, de movimentos modernizadores no Brasil. Nós podemos destacar a grande greve geral de 1917, foi a mais importante greve da República Velha, é um tema que vale a pena ser estudado e pesquisado, tem publicações sobre isso. Foi um período também do movimento militar renovador, conhecido como tenentismo. Teve o Forte de Copacabana, aqui em São Paulo, a Coluna Prestes. Foi um momento também de movimentos que buscavam modernizar o nosso país. Nesse período também, nós podemos destacar um acontecimento cultural de larga repercussão, que foi a Semana da Arte Moderna de 1922, e também, neste ano, um acontecimento importante que eleva o status político da classe operária brasileira, que foi a fundação do Partido Comunista. O Partido Comunista foi formado, em sua maioria, com sindicalistas de origem anarquista que evoluíram para uma visão mais avançada dos processos políticos, econômicos e sociais, e avançaram para uma visão marxista. Então, a República Velha, agrário exportadora, ainda com forte herança escravocrata, mas estava vivendo um período de grande ebulição. Foi um período importante e criaram as condições políticas, econômicas e sociais para uma ruptura no Brasil, um grande avanço civilizacional que foi a Revolução de 1930. Foi a Revolução de 1930, liderada pelo Getúlio Vargas. Muita gente chama esse período, 1930 até mais ou menos 1980, são 50 anos áureos do capitalismo brasileiro. É o período do nacional desenvolvimentismo, onde o Brasil teve grandes mudanças importantes. Primeiro, eu disse que no período da escravidão e mesmo na República Velha, o Brasil era um país agrário exportador. Pós-Revolução de 30, o Brasil teve um processo acelerado de industrialização. O Brasil começou a construir um grande parque industrial. Além disso, o Brasil viveu um processo aceleradíssimo de urbanização. A grande maioria da população brasileira que morava no campo migrou para as cidades. São um fenômeno generalizado de industrialização, urbanização e relativa modernização da nossa economia. Foi nesse período, por exemplo, que em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, porque a política do Vargas tinha o objetivo de promover um pacto entre os trabalhadores e a burguesia industrial e comercial numa perspectiva de desenvolvimento do nosso país. Tanto que o Ministério refletia essa concepção, chamava Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Foi nesse período também que foi introduzido o salário mínimo no nosso Brasil, na década de 40, a Previdência com financiamento tríplice, financiamento com cotização dos trabalhadores, dos empresários e do governo. Foi o período também da consolidação das leis do trabalho, que sistematizou nesse documento que até hoje é considerado o principal documento jurídico para regular as relações do capital e trabalho, que foi a CLT. A CLT define um conjunto de direitos individuais e coletivos dos trabalhadores, organização sindical, justiça do trabalho, jornada de trabalho, folga, descanso semanal remunerado, as férias. Tudo isso foi sistematizado na CLT.
Mas a CLT do Vargas, como ela tinha uma visão de um pacto social dos trabalhadores com a burguesia industrial e comercial, também mantia um relativo controle do Estado sobre o movimento sindical. Quem teve o cuidado de estudar esse período deve lembrar que no Brasil existia um estatuto padrão. Todos os sindicatos no Brasil, fosse um sindicato pequenininho, fosse um sindicato gigante, tinham o mesmo estatuto padrão. Tinha uma diretoria de 24, 7 na executiva, 7 suplentes, 3 no conselho fiscal, 3 suplentes, 2 representantes da federação e 2 suplentes. Então, todos os sindicatos tinham essa formatação. O Ministério Público do Trabalho é que organizava as eleições sindicais. Na época existia até atestado de ideologia, existia, em resumo, um relativo controle do Estado sobre o movimento sindical. Mas, vendo em perspectiva um país que predominou durante boa parte de sua história a escravidão e depois, na República Velha, o movimento sindical tratado na porrada, como se fosse caso de polícia, nós podemos dizer que a Revolução de 30 representou a modernização das relações capital e trabalho no Brasil, criou as bases do sindicalismo e foi num período de grande industrialização no país, onde predominava, do ponto de vista da organização do trabalho, o chamado Fordismo-Taylorismo, onde as grandes unidades de produção, linhas de produção, grande concentração de trabalhadores. Na região aí onde o Marcelo trabalha, o ABC, só para citar um exemplo, lá em São Bernardo, só a Volks tinha 40 mil trabalhadores. Por isso que o Lula é o que é hoje. Ele era presidente do sindicato, para ele fazer a assembleia lá na Volks, já tinha 40 mil numa única empresa. Então, esse foi um período que teve muitas vicissitudes, muitas contradições, mas não foi um período importante para o movimento sindical. Teve períodos com mais ou menos democracia, teve ditadura militar, mas se criou um proletariado mais forte no Brasil, segmentos médios da sociedade, e nós tivemos um fenômeno que é uma relativa mobilidade social no país. Mesmo tendo mantido as desigualdades regional, desigualdade social, o país experimentou um processo de avanço. E o movimento sindical tinha um protagonismo muito grande. Na década de 60, às vésperas do golpe, o Comando Geral dos Trabalhadores, os sindicatos, tinha peso muito grande. Se reunia com João Goulart e foi um período importante do sindicalismo brasileiro. Mas nós tivemos uma grande ruptura no período da ditadura militar, onde mesmo o Brasil, em alguns períodos da ditadura, teve crescimento econômico, mas a liberdade sindical foi aniquilada, o movimento sindical, salvo alguns espasmos de resistência, como as greves de 68, em Osasco, em São Paulo, e Contagem, no Rio de Janeiro, mas o movimento sindical brasileiro foi triturado. Cassação de dirigentes, intervenção nos sindicatos, e ficamos nesse período que todos nós conhecemos. Mas, de qualquer forma, eu estou dando essa retrospectiva histórica para contextualizar uma situação que nós vivemos. A partir dos anos 80, do século passado, a partir de 1980, o Brasil entrou num período que já completou 40 anos, que a locomotiva chamada Brasil parou de crescer. O Brasil viveu um período
de estagnação, retrocessos econômicos, e isso toda a nossa geração tem vivido esse período onde a economia do país não cresce. Quando a economia não cresce, o movimento sindical, a luta dos trabalhadores e os direitos acabam refluindo. Além disso, nós estamos vivendo um período de mudança dos processos produtivos, um relativo esgotamento do Fordismo, Taylorismo, que eram as grandes concentrações, para novas formas de organização do trabalho, que começou com o toyotismo, pequenas unidades flexíveis. Na época do Fordismo, existia uma disciplina rígida e uma grande hierarquia nos processos produtivos. Então, tem até capataz. Tem o peão que trabalhava, era um trabalhando e 10 fiscalizando, porque tinha capataz, chefe de seção, chefe disso, chefe daquilo, porque era uma disciplina imposta. Com o esgotamento do Fordismo, o surgimento de novas formas de produção, que surgiu o toyotismo, reestruturação produtiva, as classes dominantes resolveram adotar outros métodos de gestão do trabalho, uma gestão onde o trabalhador participava com ideias e propostas para aumentar a produção e a produtividade. Por isso que isso está na origem do surgimento de uma bandeira que todo sindicalista conhece, que é participação nos lucros e resultados. Em vez de ser uma luta só em defesa de salário, redução de jornada, ampliação de direitos, com essa nova gestão do trabalho, se criou essa modalidade de participação nos lucros e resultados, que é na prática, teoricamente, essa expressão não existe, como que o operário que produz as riquezas, ele próprio participa do lucro. Parece que o capitalismo se humanizou e uma parte do lucro é distribuída entre os próprios trabalhadores. Mas essa é uma figura que cumpre um papel ideológico, um processo de cooptação, que é uma certa marca do toyotismo e dos novos métodos de produção. Mas, de qualquer forma, nós estamos vivendo hoje no Brasil 3 fenômenos interligados que abalam profundamente os alicerces do movimento sindical. Primeiro, que nós estamos há mais de 40 anos que a economia do país não cresce. No período do Lula, teve um relativo crescimento, mas não foi um crescimento feito a partir de reformas estruturais e com sustentabilidade. O Brasil, os economistas chamam a economia do Brasil de voo de galinha, que o Brasil sobe e depois desaba, não consegue manter o crescimento. Então, esse é um dos problemas estruturais. Outro problema importante é que, a partir dos anos 90, o que passou a ter hegemonia no país é a concepção neoliberal, financiarização da economia e retirada de direitos, os direitos dos trabalhadores. Por isso que é o período que inaugura as chamadas reformas trabalhista, previdenciária, sindical, liberação de terceirização. Isso faz parte da agenda neoliberal, que é um debate também importante, que os países capitalistas, em boa parte do mundo, depois da Segunda Guerra, adotaram um modelo chamado do Estado de Bem-Estar Social, onde havia uma relativa combinação do crescimento econômico com valorização do trabalho e reconhecimento do sindicato. Mas depois, com o fim, com a queda da União Soviética, do Muro de Berlim, com a financiarização da economia, início da reestruturação produtiva, a burguesia jogou na lata do lixo esse projeto de crescimento e valorização do trabalho. O que passou a predominar é a exploração aprofundada do trabalho, retirada de direitos, flexibilização, que avança
até a situação que nós vivemos hoje de legalização do trabalho precário. Então, acho que é importante compreender isso para nós entendermos por que nós estamos vivendo uma crise no sindicalismo. E a terceira questão é o acelerado desenvolvimento tecnológico, uso de robôs, máquinas inteligentes, internet das coisas, o uso intensivo da tecnologia para usufruto exclusivo do capital também é uma forma que dificulta a organização do trabalho e cria novas barreiras para o sindicalismo. Hoje nós estamos num processo de desverticalização, cada vez diminui a concentração de trabalhadores, são pequenas unidades produtivas, uso intensivo de tecnologia. Então, esse é o quadro que nós temos hoje. Por isso que a gente pode, eu digo, desses três aspectos importantes: o neoliberalismo, a reestruturação produtiva e a chamada quarta revolução tecnológica, e a retirada de direitos. No Brasil, a CLT está virando letra-mota, é o tal do negociado prevalecendo sobre o legislado. Quando a gente estuda essas coisas todas, o Marcelo não dizer que eu não citei, nós vamos falar aqui que o Marx, quando escreveu o Capital, quando estudou o capitalismo, ele já estudou essas mudanças. Existe um processo chamado aumento da composição orgânica do capital, associado ao progresso da produção capitalista, que, na prática, produz uma diminuição relativa da parte variável do capital. O que é isso? Cada vez mais o capitalismo investe em máquinas, equipamentos, robô, e cada vez ele investe menos no trabalho humano assalariado, que é o capital variável. Máquina é o capital constante e o salário é o capital variável. Então, a demanda por força de trabalho se expande em proporção constantemente decrescente. É mais máquina e menos trabalho humano assalariado. O aperfeiçoamento das máquinas não atinge, claro que não atinge o limite, mas ela busca tornar supérfluo o trabalho humano, criar uma superpopulação relativa de trabalhadores que ficam à margem do capital. Esse processo, aí reside uma contradição do capitalismo, esse processo, ele tendencialmente produz uma queda na taxa de lucro do capitalista, porque o lucro vem do trabalho humano assalariado, não vem da máquina. A máquina é capital constante, ela transfere valor. Quem cria valor é o trabalho humano, o trabalho assalariado. Se você aumenta a máquina, que é o capital constante, e diminui o trabalho humano, que é o trabalho variado, você vai diminuindo o seu potencial de lucro. Por isso que o Marx diz que uma das leis fundamentais do capitalismo é a lei da tendência da queda da taxa de lucro. Aliás, ele diz que essa é a lei mais importante da moderna economia capitalista. O desenvolvimento das máquinas reduz o trabalho individual e avança cada vez mais o trabalho parcial. Eu acredito que vocês que são metalúrgicos, principalmente quem trabalha na indústria automobilística, eu acho que vocês são testemunhas oculares deste processo, o processo de substituição crescente do trabalho humano por máquina. Como superar essa contradição? Para o capitalista, para enfrentar a queda na taxa de lucro, a proposta dele é intensificar a exploração,
Por isso que nós temos trabalho precário, trabalho intermitente, terceirização em todos os níveis. Por isso que no mundo capitalista inteiro nós temos reforma trabalhista, nós temos terceirização absoluta, aumento da jornada de trabalho, diminuição de direitos, para afastamento da justiça do trabalho. E para realizar todas essas perversidades, eles procuram enfraquecer os instrumentos de resistência dos trabalhadores, principalmente os sindicatos. Por isso que, quando foi aprovado no governo Temer o fim da contribuição sindical, os caras sabiam o que estavam fazendo. Só para vocês terem uma ideia, desde a reforma trabalhista e sindical do governo Temer, por ano, o movimento sindical perdeu 1,5 bilhão de reais. Esse 1,5 bilhão de reais era distribuído para os sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais. Claro que existe muito mau uso desse dinheiro, uma parte de sindicalistas burocratizados, mas você retirar 1,5 bilhão do movimento sindical, você fragiliza bastante a capacidade de organização e resistência. Vou dar um exemplo da CTB, que a receita da CTB era fundamentalmente os 10% da contribuição sindical. Então, a CTB recebia 15 milhões de reais por ano para financiar suas atividades. Essa grana zerou, não tem mais isso, não tem mais contribuição sindical. Então, você vive da contribuição dos sindicatos, que também perderam receita, a inadimplência cresce muito. Então, a capacidade de resistência do movimento sindical, essa base material que era muito forte, o movimento sindical brasileiro era um dos mais bem estruturados do mundo, sofreu uma grande perda. Por isso que nós estamos debatendo. E os desafios do movimento sindical? Para você debater os desafios do movimento sindical, a primeira questão que nós temos que colocar no topo da agenda é que nós precisamos, num país concreto chamado Brasil, nós precisamos de mais democracia. Democracia é oxigênio para o movimento sindical. Nós estamos enfrentando 3 tsunamis no Brasil. O tsunami da reforma trabalhista, o tsunami do governo de extrema-direita do Bolsonaro e o tsunami da pandemia. Então, isso é um rolo compressor contra o sindicalismo. Então, para enfrentar tudo isso, o primeiro obstáculo a ser superado, o primeiro grande desafio é você superar, isolar, fustigar e derrotar o governo Bolsonaro e criar um novo governo de reconstrução nacional para o país. Então, esse é o primeiro grande desafio político do movimento sindical, lutar pelo fim do governo Bolsonaro como uma premissa para um processo de reconstrução nacional. E nesse processo de reconstrução nacional, nós devemos lutar por um projeto nacional de desenvolvimento que tenha como pilar fundamental a valorização do trabalho, com mais democracia, com mais dinheiro, mais direitos e maior fortalecimento do sindicato é uma questão fundamental. Para isso, nós precisamos enfrentar um dos mais graves problemas da atualidade, que é a desregulação do trabalho. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil tem 21 milhões de trabalhadores em plataformas digitais e aplicativos. Esse pessoal não tem sindicato, não tem previdência, não tem direito trabalhista, não tem nada. Mesmo o trabalho formal, hoje está muito fustigado.
pela terceirização, trabalho temporário, trabalho intermitente, sem nenhum direito, aumento abusivo de jornada de trabalho. Então, a regulação do trabalho, a luta por um novo Código do Trabalho, uma CLT revigorada, também tem que ser uma questão importante. A segunda questão importante é que nós temos que fazer um movimento de fortalecimento dos sindicatos. Sem sindicato forte, não tem valorização do trabalho. Nós precisamos de democracia, precisamos de um governo mais democrático, mais sensível às demandas e interesses dos trabalhadores, mas sem sindicato forte, não tem valorização do trabalho. E sindicato forte precisa também ter sustentação material. Então, acho que uma questão importante é ver mecanismos alternativos de como sustentar materialmente os sindicatos. Acabou a contribuição sindical, a contribuição confederativa e assistencial hoje no Brasil sofre fortes restrições e com trabalhador com insuficiente nível de desenvolvimento político, nós temos baixa sindicalização no Brasil. Então, nós temos que enfrentar esse desafio, sindicalizar mais trabalhadoras e mais trabalhadores e ver outros mecanismos alternativos de sustentação material. Outro problema importante, com a mudança na gestão do trabalho, com a desverticalização da produção e dos serviços, nós temos que associar a organização no local de trabalho, que é fundamental para dar maior representatividade, maior capacidade para o sindicato, mas nós vamos precisar ampliar o nosso horizonte e vamos ter que organizar os trabalhadores também em outros espaços, nos seus locais de moradia, como organizar os trabalhadores nos seus bairros, nos seus municípios, nos locais de estudo. O pessoal que estuda, a maioria trabalha. Nós temos que procurar ver como a gente consegue também dialogar com os trabalhadores para além do local de trabalho. Então, acho que esse é um desafio também importante. Para fazer isso, nós temos que ampliar a agenda do movimento sindical. Além da campanha salarial, eleição de CIPA, assembleia, congresso de categoria e coisa do tipo, nós temos que ter uma atividade sindical mais ampla e mais diversificada para ganhar corações e mente dos trabalhadores usando uma rede, usando uma série de mecanismos. Uma vez o Marcelino, que é o presidente da Fitmetal, estava comentando, aí eu nunca esqueci isso, que ele gostava de futebol. Negócio de sindicato para ele não estava nem na cabeça. Aí o sindicato organizou um campeonato de futebol, ele participou e, a partir daí, ele entrou no movimento sindical. A porta de entrada foi o esporte. Da mesma forma que tem trabalhadores que gostam mais de cultura, de teatro, cada um tem uma perspectiva própria de priorização. Às vezes o trabalhador, aquele trabalhador, quem quer um sindicalismo de massas, democrático e grande, não pode ficar só na vanguarda, aquele trabalhador que vai na Assembleia. Você tem que ver também como conquistar parcelas mais largas dos trabalhadores que não necessariamente são mobilizados a partir das demandas fundamentais do movimento sindical. A outra questão que nós temos que colocar como desafio é que o movimento sindical tem que aprender a fazer do limão uma limonada. Nós somos vítimas. Não que nós estamos querendo ressuscitar o ludismo. Na época da Revolução Industrial, os ludistas achavam que o inimigo dos trabalhadores não era o patrão, eram as máquinas. Então, o cara queria quebrar as máquinas para manter o seu emprego e manter o seu direito.
Não adianta, tecnologia é irreversível. Nós temos que celebrar o avanço da ciência, da tecnologia. Um país, para ser desenvolvido, soberano, ele precisa de tecnologia avançada. Então, não vamos perder nosso tempo brigando com robô, brigando com a internet das coisas, brigando com a inteligência artificial. Nós temos que nos apropriar disso. O único remédio para compatibilizar desenvolvimento tecnológico com o emprego é uma drástica redução da jornada de trabalho. O aumento da produtividade ao longo da história veio acompanhado da redução da jornada de trabalho. No início do capitalismo, nos primórdios da Revolução Industrial, os trabalhadores trabalhavam 12, 14, 16 horas. Muitos dormiam até no local de trabalho. O 1º de maio, só para citar um exemplo, que é o Dia Internacional dos Trabalhadores, é uma data que celebra grandes jornadas de luta pela redução da jornada. Com o novo desenvolvimento que nós temos hoje, a redução da jornada é fundamental. O que nós devemos fazer com tecnologia não é brigar com a tecnologia, mas nos apropriarmos dessas ferramentas a serviço do trabalhador, para fazer comunicação sindical. Não podemos nos limitar àquele boletim de porta de fábrica. Aquele boletim é fundamental, permite o olho no olho com o trabalhador, mas você tem que usar também os boletins virtuais, usar o WhatsApp, usar Instagram, Facebook, usar as ferramentas digitais para se comunicar com o trabalhador, para se comunicar com a trabalhadora. É uma grande ferramenta que nós temos que explorar. Considero esse um grande desafio. Do ponto de vista da formação, nós estamos realizando aqui esse curso de formação. Espero dar minha modesta contribuição. Eu sou um peão que estudo, não sou um intelectual, mas eu acredito que, dialogando, a gente tem um aprendizado recíproco. Mas tem gente de vários estados. Isso seria inviável pelos nossos modelos anteriores, que você marcava curso de formação numa determinada cidade, o cara tinha que viajar, pegar avião ou ônibus, hotel, almoço e jantar. Com a ferramenta digital, nós temos uma poderosa ferramenta de formação, desenvolvimento da consciência de classe, fazer isso de forma ampla e diversificada. Então, é usar a tecnologia a serviço dos interesses de classe. Não só comunicação, formação, como também organização. Você pode montar uma comissão de fábrica que se reúne virtualmente. No fim do expediente, início da noite, você vai fazer uma reunião da comissão de fábrica, sem o olho gordo do patrão, sem o peão ficar assustado com a possibilidade de sofrer represália. Você pode criar instrumentos de organização de cada fábrica, você ter o WhatsApp do cara, fazer reuniões muito mais regulares e frequentes, tratar de vários assuntos. Então, você pode usar. Então, essa também é uma questão importante. E também mobilização. Congressos de categoria, o congresso da CTB, Congresso Nacional vai ser em agosto, está sendo realizado totalmente virtual. Então, os dirigentes da CTB Nacional estão participando de todos os congressos estaduais sem precisar viajar e dando para fazer 2 ou 3 congressos em um único dia. Então, também é um instrumento de mobilização. A greve dos Correios e uma greve que teve dos trabalhadores de aplicativos, as assembleias, a marcação da greve, a negociação, foi tudo virtual. Então, nós temos que explorar mais e melhor essa ferramenta digital na comunicação, na formação, na organização e na mobilização dos trabalhadores, até para fazer finanças.
fazer campanha de finanças para o trabalhador ajudar a sustentar a sua entidade de classe, você pode fazer a vaquinha virtual. Você cria os seus núcleos nos locais de trabalho ou de moradia, faz um bem bolado e você pode criar também uma ferramenta de comunicação. Então, eu acho que esse é um grande desafio também. Como usar as tecnologias a nosso favor. Outro desafio importante que eu denomino é protagonismo político. Eu considero que os quadros sindicais, os dirigentes com maior relevância, com maior liderança, precisam entrar na seara política, ser vereador, ser deputado, ser senador, prefeito, governador, disputar atividade política, porque o líder sindical, ao se transformar num líder político, ele se transforma também num ponto de referência importante para a categoria, para o conjunto dos trabalhadores. Ele vai poder dialogar com temas mais amplos e mais diversificados que supere a agenda estritamente sindical. Então, eu acho que essa questão do sindicalismo politizado, classista e democrático é fundamental que a gente tenha representação dos trabalhadores, das trabalhadoras, nesses espaços de poder. O DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, ele estuda isso. Ele está vendo o seguinte, cada vez tem menos trabalhador no Congresso. Aumenta empresário, aumenta policial, aumenta pastor, aumenta miliciano, aumenta tudo, e os trabalhadores vão desabando. Agora, quando vai discutir temas de interesse dos trabalhadores, boa parte deles são debatidas e discutidas nos parlamentos, no Congresso, nas assembleias e nas câmaras municipais. Então, a gente não pode achar que política tem que ser monopólio da burguesia. Os trabalhadores, as trabalhadoras, os dirigentes sindicais precisam meter a colher nesta matéria também. Então, são essas as considerações que eu queria fazer para refletir no debate. São muitas coisas, tudo o que eu disse são matérias discutíveis que merecem ser aprimoradas, merecem ser melhor aprofundadas, ter opiniões diversificadas, mas o resumo da ópera é o seguinte: nós temos que lutar por mais democracia, fortalecer o movimento sindical, elevar a qualidade do nosso trabalho com mais organização, mais formação, mais comunicação, usar as ferramentas digitais como instrumento para viabilizar essas tarefas e também ter uma grande participação na luta política. Então, era essas, Marcelo Toledo, as minhas contribuições para o debate. Estamos aqui agora para ouvir as réplicas e tréplicas dos companheiros e das companheiras. Muito bem, Nivaldo. Foi muito clara, excelente exposição, e tenho certeza que, da forma didática que você tratou essas questões, obviamente que não é para resolvê-las, né? Ela é para instigar o debate e a pesquisa e orientar os nossos companheiros e companheiras dos seus sindicatos. Nós vamos abrir agora um período de inscrição. Eu pedi para o Sintra, o Wallace, aí vai ajudar aí nesse sentido. O pessoal vai se inscrevendo, a gente monta um grupo de 5 perguntas ou questões, e você vai trabalhando essas questões aí, ok? Eu já quero iniciar, dar um chute inicial aí, fazer 2 perguntas para você, Nivaldo. Você não acha que esse momento de grande efervescência política e de enfrentamento de um governo de caráter nazi-fascista, que é o governo Bolsonaro, um governo assassino,
Você não acha que seria um momento de travar um debate com as centrais sindicais para tentar construir uma espécie de fusão entre as centrais sindicais para aumentar a força e o poder de fogo do movimento sindical contra esse governo? E a outra pergunta que eu queria fazer para você trabalhar um pouco ela, era assim, quando houve o golpe com o governo Dilma, contra Dilma, é aquilo que você tratou aí na tua exposição. A primeira coisa que fizeram foi criar dificuldade para o movimento sindical, tirar a obrigatoriedade do imposto sindical. Houve, por parte da classe trabalhadora, um certo apoio a essa medida. Havia muita crítica dos trabalhadores, uma grande parcela, crítica ao movimento, ao sindicalista, etc. O que você atribui isso? Você acha que teve um histórico de um distanciamento do movimento sindical, mesmo os mais combativos, mais à esquerda, das bases? Houve erros do movimento sindical para que esse sentimento entre os trabalhadores fluísse contra o imposto sindical? Seriam as duas perguntas que eu já deixaria aí para você e pedir aí para o Sintra ajudar aí na organização, que eu não estou vendo os outros companheiros aí, né? Na telinha minha aqui, eu estou vendo o Sintra aqui. Então, os companheiros fiquem à vontade aí para perguntar. Ok, Sintra? Você é o comandante aqui, eu sou... Estou às ordens. Ô, Nivaldo, a Sônia Cristina perguntou aqui no chat. Você acha possível elegermos um governo democrático em 2022 se nós elegermos esses governos, né, esse governo reverter os retrocessos? Para o pessoal escrever tem duas formas. Ou clica na mãozinha, né, participantes, vai lá embaixo, tá em inglês, raise hands ou levantar a mão. Ou vai no chat, ou escreve a pergunta, ou informa que quer se inscrever. Aí a gente vai organizando aqui, né? Bom, para a gente ganhar tempo, o Nivaldo já poderia pegar essas duas questões que eu levantei e a companheira da Sônia, e aí a turma vai se inscrevendo aí. O Rafael, assim? O Rafael Ferreira está inscrito. Isso, todos me ouvem? Pode Sim. falar, Rafael. Beleza. Primeiro, parabéns aí à exposição do professor Nivaldo aí, foi bem acertada, né? Companheiros, a gente vem vivendo aí, né, principalmente agora, depois da reforma trabalhista, né, esse grande cerco contra as finanças dos sindicatos, né? Isso no Brasil todo, né? Então, a gente, aqui em Caxias, a gente sentiu bastante com relação a isso, né? Mas, né, não deixamos de fazer nosso trabalho. Na verdade, é assim, né? A reforma trabalhista, ela quebrou as pernas financeiramente do sindicato, mas não quebrou os braços. Na verdade, a gente é obrigado hoje a atender a toda a categoria, mas a categoria não é obrigada a financiar a própria ferramenta de luta dela, né? Eu já começo, companheiros, assim, com todo o respeito, né, que eu tenho aí às instituições, aos meios democráticos, mas a gente tem que ver em que circunstâncias aconteceu essa reforma, né? Ela veio na esteira de um golpe. Então, ela foi assim um golpe contra os trabalhadores, né? Então, não necessariamente a gente tem que se conformar com isso, né? Não necessariamente a gente tem que aceitar um golpe, né? E o sindicato aqui, eu falo por nós aqui do Sindicato dos Metalúrgicos, né, aqui de Caxias do Sul e região, a gente busca outras maneiras, né, de conseguir a sustentação para o trabalho sindical, para a luta sindical, né? Então, a gente tem aí uma série de opções, né, com relação a isso, que seria a mensalidade sindical, né, seria as contribuições assistenciais ou negociais, quando
em épocas de dissídio, né? Então, assim, a gente não pode, assim, colher. Eu acredito, assim, companheiros, que talvez tenha que ser revista essa questão do financiamento sindical através do parlamento, mas a gente sabe que hoje não tem condição nenhuma, né? Com aquele congresso que a gente tem, né? Com o presidente que a gente tem. Enquanto isso, a gente vai ter que dar um jeito para não deixar o trabalhador na mão. Não adianta, né? Aqui em Caxias a gente está vivendo muito isso, muito, muito forte, né? Aqui é um sindicato grande, de representação grande, né? Que financeiramente ficou bem abalado, né? Mas nós não podemos, né, deixar isso impedir que a gente faça o nosso trabalho, né, companheiros? É só mais, na verdade, essa não é nenhuma pergunta, na verdade, é mais um desabafo que eu tenho aqui, né, diante aí dessa palestra do seu Nivaldo. Muito obrigado. Valeu, Rafael. Assim como o Rafael se apresentou aí pela entidade também, é importante que cada pessoa que pedir a palavra também informe o sindicato, né? Aqui no chat, o José Lindoso, que é do Sindicato Metalúrgico lá de São Luís, lá do Maranhão, pegando carona na pergunta aí do Toledo, pergunta como se daria essa fusão entre todas as centrais para podermos derrubar esse governo neofascista genocida. A Valéria Poça d'Água, que é da Bahia, né, Simões Filho, Nivaldo, você acha que se vencermos 2022, teremos condições de reverter a questão do imposto sindical? Eu vou parar por aqui, depois a gente faz uma nova rodada, que já começaram a surgir algumas inscrições aqui. Pode ser, Nivaldo? Depois a gente faz um outro bloco? Tá bom. Eu vi que tem a Raimundo, a Leone, o Calão e o Severino se inscreveram também, né? Eu vou... Eu falei bastante no início, agora eu vou falar mais telegraficamente. Eu acho que tem muitas centrais sindicais no Brasil. O Fórum das Centrais Sindicais tem 11 centrais. Até para assinar uma nota tem que fazer uma plenária, é uma confusão. Então, eu acho que a CTB e a CGTB já estão num processo de fusão que vai ser concluído agora em agosto. Acho que é um passo adiante. A nova central sindical é uma central que trabalha muito próxima da CTB. Nós temos várias convergências de opiniões. Eu acredito que vai ter essa aproximação. Eu acredito que seja possível, no médio prazo, Marcelo, não imediatamente, uma compactação maior das centrais sindicais. Então, uma central sindical mais de centro, uma ampla central sindical mais classista, e sempre vai ter essas centrais sindicais mais sectárias, anti-unitárias, que terão uma tendência a se manter de forma independente. Mas eu acho que são os 3 grandes blocos do sindicalismo que, a médio prazo, pode avançar por uma unificação. Então, isso é um problema importante. A outra coisa, falando da sustentação material dos sindicatos, que é uma questão importante, nós temos que reconhecer o seguinte: existe no mundo e também no Brasil uma campanha sistemática contra a atividade política, contra os partidos políticos e que atinge também os sindicatos. Se você pegar as pesquisas de opinião pública, muita gente considera sindicato meio parecido com partido político. Existe uma campanha que só vive associando atividade política com corrupção
e isso acaba respingando no movimento sindical. Por isso que você não conseguiu, na época, uma reação ampla contra o fim do imposto sindical. Como o Marcelo disse, o trabalhador até uma parcela comemorou. É um desconto a menos no meu olerite, como se diz em São Paulo, ou contra-cheque, como se diz em outros estados. Esse é o nível insuficiente de desenvolvimento da consciência, onde o trabalhador não enxerga na sua entidade de classe uma ferramenta importante. Por isso que qualquer política de sustentação material do sindicato precisa, inicialmente, passar pela elevação da consciência. Eu acredito que uma vitória de um governo mais democrático nas próximas eleições, derrotar a extrema-direita em 2022, na minha opinião, como eu disse, democracia é igual oxigênio para o movimento sindical. Mais democracia é mais oxigênio, menos democracia é menos oxigênio. Um governo democrático, nós teremos melhores condições para reestruturar, entre outros aspectos, o financiamento sindical. Eu não diria que hoje nós vamos conseguir reabilitar a contribuição sindical. A contribuição sindical foi estigmatizada, até setores do sindicalismo falavam que era contra a contribuição sindical. Então, esse instituto, contribuição sindical, está bastante queimado. Mas eu acredito que seja possível se aprovar uma medida de financiamento sindical, alguma coisa como a contribuição, na época das campanhas salariais, contribuição confederativa, associativa, ou qualquer nome que se dê, mas que seja nos períodos de renovação dos acordos e convenções, se aprovar também uma matéria ligada ao financiamento sindical. Mas o mais importante é que um governo democrático, um governo que derrote a extrema-direita, ao permitir uma atuação mais livre dos sindicatos, também abre espaço para nós iniciarmos. Eu disse que nós temos que fazer um processo de reconstrução nacional. E a reconstrução nacional também passa pela recuperação do papel e da capacidade de atuação dos sindicatos. Então, é isso. Companheiros, a próxima aqui é a Raimunda. Raimunda, que é dirigente dos metalúrgicos lá do Rio de Janeiro e da Fit Metal também. Raimunda? Oi, boa noite. Só um minutinho, gente, que eu estou aqui procurando um lugar para poder ficar melhor aqui. Boa noite, Nivaldo, boa noite, André, boa noite a todos que estão aqui nessa aula. E assim, na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o Nivaldo, vou ser bem objetiva. Nivaldo, como, né, você vê a questão de colocarmos os trabalhadores como protagonista das lutas sociais, né? Porque exige capacidade organizativa, capacidade política, teórica e tática, né? Então, eu queria que você nos respondesse assim, a esse questionamento. E no momento de grandes desafios que nós estamos vivendo na atualidade, crescimento do desemprego, exclusão social, né? Em plena pandemia, né? Estamos vivendo
aí um momento onde há um aumento das desigualdades sociais, onde a gente está vendo diversos trabalhadores passando necessidade, passando fome. Hoje tem trabalhadores que estão passando fome, morando nas ruas. Então, há um aumento da vulnerabilidade social e daqueles de trabalhadores e trabalhadoras que tinham um emprego formal. Então, esse também é um grande desafio para os sindicatos também organizar esses trabalhadores, dialogar com essa massa. Essa seria a pergunta que eu deixaria para você. Sei que não é fácil de responder, mas essa é a pergunta aí que eu deixo para você, Nivaldo. Valeu, Raimunda. Eu vou ler uma pergunta que chegou aqui de Campinas, do nosso companheiro camarada Carlos Artioli, o Carlinhos. Ele é secretário sindical do PCdoB de Campinas, está acompanhando o debate pelo Facebook e nos mandou uma pergunta aqui para o Nivaldo. A geração atual que trabalha nos setores produtivos, ou seja, a nova classe trabalhadora, perdão, a nova classe operária, utiliza sua presença na planta de trabalho apenas para adquirir experiência, mas seu objetivo é tornar-se empreendedor e o novo capitalista do trabalho? Ele pergunta o seguinte: qual que é a cabeça dessa nova classe trabalhadora? Ela tem uma consciência de classe ampla ou mira esse discurso de empreender, né? Como o sindicato poderia enfrentar isso? Pergunta o Carlinhos. O próximo aqui é o Carlão, do Carlinhos para o Carlão aqui, do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, lá de Minas Gerais. Boa noite aí a todos e todas. Eu fiz esse comentário no chat aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. A gente já teve uma reunião do sindicato, um início de aula com o Nivaldo Santana. E hoje, novamente, ele colocou vários aspectos aí em relação desde quando começou o sindicato. Começou lá em 1917. Citou vários movimentos, movimento tenentismo, onde nasceu o Partido Comunista, Revolução 1930, onde começou o processo de industrialização também. Foram os vários pontos que ele citou. E já hoje, na nossa fase, falou também de como a gente pode estar trabalhando para ampliar o sócio, para ampliar a base. Alguns de vocês já são sabedores do que o Sindicato de Betim já faz, né, esse trabalho. Nosso presidente do sindicato, Alex, ele já tem a live dele de comunicação, já é bastante abrangente. A gente faz o uso, né, grande também das redes sociais, movimento aí, falou das ferramentas também de tecnologia que a gente tem das mídias sociais aí, que é o WhatsApp. E aqui a gente está trabalhando nesse foco, no piso de fábrica. A gente também já debateu alguns pontos de formar vereador, candidato aí a deputado federal, estadual, e o foco é a gente conscientizar toda a classe trabalhadora aí que a importância, né, da gente estar, sim, nas próximas eleições aí, estar elegendo o maior número possível, para que a gente consiga colocar lá na Câmara, no Congresso, alguém que defenda o ponto do trabalhador aí, para que não haja tanto desmazelo que foi essa reforma trabalhista aí. Veio como rolo compressor, e hoje a gente está passando pela situação aí. Um companheiro aí, que eu esqueci o nome dele, ele fez uma colocação aí também que a gente tem de responder ao trabalhador, mas o trabalhador não quer contribuir para que a gente se fortaleça, para a gente continue defendendo o trabalho aí frente ao capital. Então, essa situação aí que o Nivaldo Santana colocou, são vários pontos que eu anotei aqui, e é só essa colocação que eu estou fazendo mesmo, que eu vou me aprofundar, fazer várias leituras. Eu vi que você citou também aí no Google
E tem umas ferramentas de trabalho que uns livros que a gente pode estar lendo para aprofundar e conhecer melhor toda a história. É isso aí, gente. O meu comentário é que eu tenho a fazer isso. Forte abraço aí. Valeu, Carlão. O próximo é o Severino, dirigente dos metalúrgicos do Rio de Janeiro e da Fit Metal também. Boa noite, todos os companheiros, comandante Nivaldo Santana, como sempre, brilhante, né? Suas colocações. Eu sou Severino Lourenço, um dos diretores do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro. Tá? E é um prazer ver todos além do nosso comandante, né? Todos os nossos companheiros, camaradas, aí da nossa Fit Metal, né? E a brilhante iniciativa desse guerreiro incansável, o Marcelo Toledo, que sempre primou, né? Sempre se preocupou pela formação dos operários metalúrgicos. Então, eu vejo isso aí como um grande alcance, né? Objetivo, né? Um alcance do nosso querido Marcelo Toledo aí. Então, parabenizo a todos, e em especial, né, o Marcelo Toledo pela sua insistência, né? Que não é fácil formar operários, é difícil, não é fácil. Agora, entrando propriamente, para não ser delongo, assim, acompanhei atentamente a explanação do Nivaldo, e Nivaldo deu uma passeada, né, ali acredito eu, no livro do nosso comunista Del Roio, né, sobre a greve de 1917, né, onde ele relata aquele momento que conquista popular, reivindicação popular era caso de polícia, e caso de polícia, consequentemente, vinha mortes, perseguições. Então, só quem leu o livro, que o Nivaldo também leu, vai observar como foi aquela greve no seu âmbito em 1917. Mas agora entrando, provavelmente, eu queria só fazer uma ligeira pergunta ao nosso comandante Nivaldo. Nivaldo, na última aula, né, de terça-feira passada, o nosso professor Giovanni Alves, ele, na sua brilhante colocação, ele colocou algo que eu fiquei preocupado. Quando você fala no Projeto Nacional de Desenvolvimento, aquele brilhante professor coloca que essa burguesia da questão industrial, ela não existe mais, né? Muitas foram dizimadas pela Lava Jato e outras pelos próprios meios agora de produção, tudo que você colocou, tecnologia, propostas, né, enfim, né? Então, a minha pergunta é essa: a questão do Plano Nacional de Desenvolvimento, essa burguesia, né, que foi colocada da última vez, ela não existe mesmo mais, será outra, né? Essa é a pergunta. E a questão também, Santana, também o tempo foi pouco para você, sobre o home office, né? Hoje, a maioria aqui no Rio de Janeiro, administrativo e alguns setores da produção está trabalhando em casa, né? Por exemplo, tem um amigo meu aqui de uma empresa chamada FMC, que ele comanda a produção dele toda de um laptop lá da casa dele, aqui na Zona Norte. Então, o trabalhador não precisa mais ir lá. E acompanhando, duas palavras aqui para encerrar mesmo, né, do escritor que eu gosto muito, marxista, Zizek, ele coloca, né, e o próprio presidente chinês também, nas suas últimas colocações, lá na China, ele coloca que após essa questão da pandemia, a questão do coronavírus, o mundo não será mais o mesmo, sabe? Não será mais o mesmo em todos os sentidos, né? Tanto Zizek como o líder chinês coloca essa questão. Então, nós já estamos vendo alguns toques, né? O home office é uma realidade. A questão aí que você colocou aí do negociado acima do legislado e outras formas de contrato de trabalho. Então, é isso que eu queria deixar. Mas a pergunta mesmo resumindo, Nivaldo, a questão dessa burguesia que foi colocada pelo nosso professor Giovanni. Ok? Um abraço a todos aí e um prazer sempre te ver, Nivaldo. Só vamos retomar aqui com o Nivaldo, então, e depois a gente faz um último bloco. Eu peço que quem ainda desejar fazer perguntas, que se manifeste aí no chat, para a gente fechar o último bloco. Nivaldo.
Ô Marcelo Toledo, eu tinha pedido para você que não valia fazer pergunta difícil, hein? O pessoal só faz pergunta difícil. Rapaz, o professor da aula passada, o Giovanni, falou: rapaz, aqui a Humildade do nosso polêmica está comandante. muito mais aprofundada que na universidade, rapaz. Se eu soubesse que ia ter tanta pergunta difícil, eu ia cobrar aqui, viu? Mas fica anotado aí, a próxima eu vou cobrar. Bom, minha amiga Raimunda Leone, com quem eu tive a honra de ficar 10 dias na China, né, Raimunda? Ela pergunta uma questão estratégica de como os trabalhadores se tornarem protagonistas. Numa sociedade de classes, numa sociedade capitalista, qualquer transformação radical rumo à construção de uma nova sociedade, uma sociedade socialista, só é possível se os trabalhadores forem protagonistas. Eles são os mais interessados numa mudança profunda da sociedade. Para isso, precisa desenvolver a consciência de classe, elevar a organização e termos trabalhadores e trabalhadoras mais formados, não trabalhador que só tem uma consciência sindical mais imediata, de que precisa se unir para melhorar o salário, melhorar os direitos. Precisa de um trabalhador com uma consciência de nível superior, onde ele consiga compreender que para ele se livrar da escravidão assalariada, ele precisa construir uma nova sociedade. Para isso, precisa formar mais e melhor os trabalhadores e as trabalhadoras. Não tem receita e não tem mágica. Um trabalhador que não for formado, ele não tem condições de exercer o seu papel protagonista. Pode ser o mais explorado, o mais espezinhado, mas a consciência de classe e a organização mais avançada são os pré-requisitos fundamentais para ele exercer esse protagonismo. Então, acho que o grande desafio é como fazer isso. Como fazer? Fazendo formação, um curso como esse ajuda, organizar mais os trabalhadores, colocá-los nas atividades mais coletivas. E aí eu entro na questão que o Carlinhos de Campinas pergunta sobre essa visão do trabalhador que sonha com trabalho individual, como se transformar no empreendedor. Todos nós já devemos ter ouvido alguma vez na vida o Piapora, meu sonho é não ser explorado para ninguém, ter meu próprio negócio. É um sonho de uma noite de verão. O trabalhador achar que ele vai se libertar das amarras do capitalismo por uma opção individual. Um ou outro pode conseguir, mas a classe, enquanto classe, só consegue superar as suas contradições se atuar enquanto classe, coletivo, juntando a maior força que os trabalhadores têm, que é a sua união. Nós vivemos um período de muito culto ao individualismo, culto à individualidade, o culto de que ser o peão, estudar, se esforçar e se matar por conta própria, ele consegue subir os degraus da ascensão social. Você já deve ter até ouvido aquela piada do peão que ganha mal, está ferrado. Aí o outro fala, quem mandou não estudar? Não estudou, então no chão. Como se ele fosse o culpado. Ele não consegue ver que a culpa é do sistema, da estrutura do sistema capitalista. Então, esse também é um grande desafio. É um desafio, volto até na questão que o Toledo levantou, o trabalhador, o sindicato não recebe a contribuição
sindical, o trabalhador acha, pô, é um dinheirinho a mais no meu bolso, dá para tomar umas cachaça a mais, porque ele não tem uma consciência ainda mínima, nem consciência sindical, que é a consciência primária dos trabalhadores. Tem outra pergunta aqui que fala sobre frente eleitoral, uma frente para o desenvolvimento, sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento, sobre o trabalho em home office. Em primeiro lugar, que na situação política atual do Brasil, nós temos que juntar gatos e sapato para derrotar o Bolsonaro. Nós não vamos unir amplas forças políticas e sociais em torno de um programa econômico. Nós temos que unir amplas forças políticas e sociais em torno da bandeira da democracia, do respeito das instituições do Estado de Direito democrático. E numa aliança como essa, entram, inclusive, setores que, do ponto de vista econômico, defendem o liberalismo. Então, essa é uma tarefa tática imediata num processo de acumulação de força. Mas um novo projeto nacional de desenvolvimento com reformas estruturais que mexam e revolvam o país de cabo a fundo vai precisar ter um programa mais avançado, um programa onde o Estado tem um papel protagonista para induzir o desenvolvimento econômico, regular o mercado e ser um fator decisivo e estratégico para o crescimento econômico, para um novo tipo de sociedade. E nesse processo de desenvolvimento, existe uma polêmica dos meios acadêmicos, dos meios políticos, se no Brasil existiria setores das classes dominantes dispostos a participar de um projeto dessa magnitude. O que nós podemos dizer, Severino, a minha opinião, que além dos trabalhadores, setores médios, intelectualidade e outros segmentos da sociedade, certamente alguns setores produtivos se incorporarão no movimento desse tipo. Não é a burguesia como um todo, mesmo a burguesia industrial, comercial e muito menos a burguesia financeira, mas setores das classes dominantes podem se desgarrar e se incorporar num projeto mais avançado de mudança, num projeto de desenvolvimento. Eu acho que essa é uma questão que a história sempre apresenta. Todos os processos evolucionários contaram com dissidências de segmentos das classes dominantes. Não vem todo mundo, mas uma parte se descola. Eu acho que essa deve ser a nossa capacidade política de entender isso e não tratar as coisas de forma blocada, achar que é 8 ou 80, tudo ou nada. A gente não deve ter ilusões de trazer toda uma classe dominante, uma burguesia, para um processo de mudança, mas certamente, num processo de mudança, haverá defecções nesses segmentos. Por último, tem um tema importante que a gente poderia resumir, que daria até um outro curso, que é a precarização do trabalho. Nós estamos vivendo, às vezes, se associa o desenvolvimento tecnológico com desemprego. Muita gente diz assim, que essas novas tecnologias, quarta revolução industrial, isso vai provocar uma explosão de desemprego. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que está havendo uma explosão do trabalho precário. Mais do que o desemprego, o que está explodindo é o trabalho precário. Como eu disse, tem 21 milhões de trabalhadores no Brasil que vivem, recebem sua renda de plataformas digitais e aplicativos. A maioria vive só disso. O cara está desempregado, está liquidado, ele vira motorista de Uber, ele vai entregar pizza, alimento no iFood,
no RAP. Então, o que existe, o principal fenômeno que existe hoje, na atualidade, é a precarização do trabalho, a individualização das relações do trabalho e uma modalidade de trabalho sem proteção sindical, trabalhista e previdenciária. Eu acho que esse é um nó importante que nós devemos priorizar. E da mesma forma que existe a desverticalização dos processos produtivos, com o fim das grandes unidades do período fordista, a tecnologia também permite o trabalho chamado teletrabalho, home office. Durante o auge da pandemia, no Brasil tinha 9 milhões de trabalhadores de teletrabalho, de home office, trabalhando em casa. Aí fica a questão, como que o movimento sindical vai organizar o trabalhador na casa dele? Um bancário. Talvez a categoria que mais tenha home office seja o bancário. Não adianta você ir na porta da agência para organizar o trabalhador se ele está na casa dele, uma boa parte. Então que entra aquela questão das ferramentas digitais. Para você entrar na casa do cidadão, você tem que usar a ferramenta digital. Não, é fácil falar e difícil de fazer. Eu não estou dizendo que eu estou com uma cartilha aqui, só seguir que 3 meses depois está tudo resolvido. São problemas complexos, difíceis, mas eu acredito que esse seja o caminho e essa deve ser a nossa expectativa. Então, era isso. E vamos aí para a última temporada. Vamos lá, a última rodada aqui. A próxima é a Fabiana, dos Metalúrgicos de Chapecó e também da direção da Fit Metal. Depois, o André, tem o Eduardo, né, com a pergunta, e o Aurélio também, Isso. né? Você já foi na fila aí, né? Isso, a Fabiana primeiro. Depois a Fabiana está nos ouvindo, Fabiana? Eu vou ler aqui a pergunta do Eduardo e do Aurélio enquanto a Fabiana se restabelece aí o áudio, né? O Eduardo, que é da direção dos metalúrgicos lá de Betim, pergunta: estamos convivendo nos últimos anos com as fusões entre grandes empresas multinacionais, que vêm com precarização para os trabalhadores e trabalhadoras. Gostaria de ouvir a opinião do Nivaldo sobre o tema. Betim viveu, inclusive, recentemente aí o caso da Stellantis, né? Que é a fusão da Fiat, Peugeot, Citroën. O Aurélio, que também aí é de lá da direção dos metalúrgicos de Betim, pergunta: Nivaldo, além de construirmos uma frente eleitoral para o ano que vem, seria preciso formar uma frente articulada em torno de um projeto de desenvolvimento econômico e social. Como você acha que seria essa articulação? Tem uma pergunta aqui que está do Facebook. O Nivaldo comentar um pouco aí o congresso da CTB, que vai ser em agosto, e destacar a questão da fusão com da CTB com a CGTB. Eu tenho a impressão que a Fabiana não conseguiu aqui acertar o áudio. Se ela conseguir, a gente passa para ela então depois. Acho que podemos passar para o Nivaldo. Caso a gente consiga mais à frente a Fabiana, ela entra e faz a pergunta. Ô, André, eu tinha me inscrito. Perdão, Eremi. Perdão, desculpa. Eu vi agora. Eremi é lá dos metalúrgicos de Caxias e também da Fit Metal. Se levantar a mãozinha, eu estava olhando aqui pelo chat, desculpa. Valeu. Nivaldo, muito boa a tua aula, óbvio, sempre bom te ouvir em qualquer momento. Mas assim, a gente sempre pode te pagar com bom vinho. Né? Tu sabe que nas formações aqui do Estado, a gente sempre te dava um bom vinho, então fica a dívida aí. Nossa, para você.
Mas, Nivaldo, eu também vou ser bem breve aqui no meu questionamento, que nem, assim, hoje a gente tem, que nem ali a questão das centrais, depois e tal, enfim. Mas será que com essa unidade hoje que a gente está vivendo, das centrais e do próprio, uma parte do movimento sindical e do movimento social hoje, diante dessa conjuntura do Bolsonaro, será que caberia para o ano que vem, ou antes da eleição do ano que vem, a gente fazer um novo conclave para debater um projeto de nação, enfim, para o novo período aí que a gente vai enfrentar? A outra coisa seria mais a título de comentário. Eu vejo assim, a gente está debatendo a questão do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, mas no nosso país a gente tem debatido muito a questão da desindustrialização. Sabemos que nesse período da pandemia, que a gente descobriu que no nosso país a gente não fabrica nem máscara. Então, assim, como que a gente debate um novo projeto de desenvolvimento, mas nós vamos estar calçados diante de quê? Então, eu acho que um pouco, lógico que eu acho que é um debate ainda longo para a gente fazer, mas seria isso. Valeu, Eremi, obrigado. O Wallace Paz, secretário-geral da FIT-Metal, pergunta aqui no chat: Nivaldo, sabemos que hoje o governo discute uma reforma sindical que aprofunda a condição dos trabalhadores, e sabemos que um dos eixos é a quebra da unicidade. Algumas centrais já se convenceram dessa proposta, né? Qual a sua visão e qual o modelo de estrutura e organização que atenderia a essa nova era, em especial com o avanço da tecnologia, da uberização e aprofundamento da robotização dos métodos de trabalho? A Fabiana, eu creio que não conseguiu ligar aí o áudio, então passo para o Nivaldo para esse bloco final aí de perguntas. Bom, vamos aqui a Fabiana seguiu o Chapecoense, aí já está caindo, né? Não conseguiu se manter. Boa aí noite, Nivaldo. Desculpa. O pessoal falar do Chapecoense que ela fala, agora é questão de honra. Foi só provocar, velho. Minha casa e chegou gente aqui, eu tive que ir lá no portão atender. Daí, na hora que vocês me chamaram, eu não vi mesmo, tá? Desculpa aí. Quer falar Pode agora, falar, Fabiana? Já faz a pergunta. Você tinha se inscrito ou deixou o nome no chat? Não, meu querido, eu só coloquei o nome ali para identificar, né? Ah, maravilha. Tá bom, mas estou acompanhando aqui, tá? Tá de parabéns aí, Nivaldo, mais uma vez. Tá bom, Fabiana. Eu já participei de um debate no Sindicato dos Metalúrgicos de Chapecó. A Fabiana estava lá liderando. Parabéns, aí foi uma das principais conquistas da FIT-Metal nesse período, conquistar os metalúrgicos de Chapecó. Sobre as fusões das empresas, eu só queria reforçar, nós estamos vivendo um processo acelerado de mudanças na organização e na gestão do trabalho. Isso no mundo inteiro. Desenvolvimento tecnológico, hegemonia do capital financeiro. Essas fusões, às vezes, são promovidas por bancos, são grandes conglomerados econômicos que vão se apropriando dessas empresas e não tem compromisso com o ramo industrial. O negócio deles é ganhar dinheiro e vai fundindo essas empresas. Eu acho que esse é um fenômeno importante da economia mundial e cria também um elemento a mais de dificuldade. Vamos pegar o exemplo da Ford. A Ford saiu do Brasil e foi para a Argentina. A gente vai fazer o quê aqui no Brasil? Você fica um pouco refém. Você procura a sua bandeira de redução de danos. Até que se avançou muito na indenização boa, que eu vi aí os acordos que foram celebrados,
Mas hoje as empresas elas têm uma mobilidade muito grande de mudar até de país. Antigamente, eles mudavam para cidades mais distantes para pegar uma força de trabalho mais barata, um mercado mais fácil. Hoje, eles mudam de cidade, de estado e de país. Eu acho que essa é uma característica do capitalismo, que não existe um mecanismo próprio de como enfrentar isso. É difícil, por isso que eu acho que o movimento sindical também ele tem que ter uma atuação internacional para compartilhar experiências, bandeira. Tem, no caso da CTB, filiada à Federação Sindical Mundial. Acho que esse espaço de articulação internacional ajuda a compreender melhor esses processos e criar alternativas de defesa. A questão do Aurélio sobre frente eleitoral e frente para desenvolvimento eu já tinha respondido na questão anterior. Eu acho que hoje, taticamente, é uma frentona para derrotar o Bolsonaro, mas depois nós vamos ter que debater um projeto de reconstrução nacional. O Bolsonaro, como ele próprio disse, ele não veio para construir nada, ele veio para destruir. Nós vamos ter que reconstruir as instituições, a democracia, a estrutura econômica, os direitos sociais dos trabalhadores. Então, esse processo de reconstrução vai exigir uma nova articulação política que tenha como centro a defesa de um projeto nacional de desenvolvimento mais avançado e que tenha como prioridade, entrando numa questão que a Iremi colocou, reindustrializar o nosso país. O Brasil é um país que teve uma industrialização retardatária. Teve revolução industrial na Inglaterra, o Brasil começou a indústria, mais de 100 anos depois começou a engatinhar na indústria. E nós estamos agora com um processo de desindustrialização precoce. E a industrialização, ainda hoje, é um pilar fundamental de qualquer projeto nacional de desenvolvimento autônomo e soberano. É onde se avança mais na ciência, na tecnologia. Por isso que nós precisamos, nesse novo projeto nacional de desenvolvimento, ter como um dos aspectos principais a defesa de uma nova indústria em todos os terrenos, indústria urbana, até na agricultura. Tem um programa de industrialização no campo para o Brasil, em vez de exportar produtos primários, procurar beneficiar aqui no país para exportar produtos com mais valor agregado, com um estágio de industrialização superior. No complexo da saúde, por exemplo, é uma verdadeira indústria nesse complexo industrial da saúde. O Brasil não tem, se importa máscara, importa seringa, insumos para vacina, ou seja, existe um vasto campo de possibilidades de desenvolvimento industrial do país. E com relação ao movimento sindical, a CTB, a Unidade das Centrais de Nova Conclave, primeiro que a CTB praticamente já realizou todos os seus congressos estaduais, deve faltar um ou dois, foram congressos unitários, vitoriosos, e todos eles aprovaram, além de um programa de luta da CTB, um balanço positivo, aprovaram a fusão da CTB com a CGTB. Eu considero que é um marco importante, aumenta a representatividade da central, faz uma sinalização positiva sobre a importância da aglutinação das centrais sindicais. E o congresso da CTB, que vai ser realizado de 12 a 14 de agosto, começa no dia 12 de manhã com um seminário internacional que vai debater a crise global do capitalismo e o futuro do trabalho,
que é um tema que dialoga, em certa medida, com as questões que nós estamos discutindo aqui, vai fazer também o balanço da CTB, conjuntura internacional, nacional, e eleger nova direção e definir um plano de lutas para o próximo período, que deve ter como vértice a luta pelo fora Bolsonaro e impeachment já. Vai ser um congresso que deve participar 3.000 delegados e delegadas de todo o Brasil. O congresso virtual tem a desvantagem de não impedir uma atividade presencial, congressamento, mas tem a vantagem também de ser um congresso de 3.000 pessoas. Se fosse um congresso presencial, certamente nós faríamos com menos de 1.000 pessoas pelos custos envolvidos na mobilização, alojamento e coisa do tipo. Então, vai ser um congresso importante. Eu acho também que o movimento sindical brasileiro, EREMI, nós realizamos uma conclave no mesmo dia que foi fundada a Fita e Metal, 1º de junho de 2010, quando a Fita e Metal foi fundada na Assembleia, lá no Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, no fim da tarde e início da noite. Na parte da manhã, nós realizamos a conclave, que definiu um programa básico dos trabalhadores para orientar nossa intervenção nas eleições daquele ano. Mas eu acredito que daquele período para cá nós avançamos bastante. Nós temos o Fórum das Centrais Sindicais, que se reúne regularmente, tem reunião toda semana, tem uma pauta de intervenção na conjuntura, agora está mobilizando unitariamente para o Dia Nacional de Luta, do dia 24 de julho, participa de articulação no Congresso Nacional, agora a luta contra as privatizações, a bola da vez agora são os Correios, contra a reforma administrativa, toda essa pauta do Congresso, as centrais têm atuado de forma unificada, tem atuado também no Supremo com governadores. Essa semana passada mesmo, as centrais sindicais se reuniram com o governador de São Paulo, que é do PSDB, não é do nosso campo, mas existe um reconhecimento da legitimidade do Fórum das Centrais. Então, eu acredito que hoje nós conseguimos uma unidade que era o objetivo original da conclave, em defesa da vacina já para todos, auxílio emergencial, defesa do emprego, de medidas de proteção social, fortalecimento dos sindicatos e solidariedade. Eu acho que esses avanços que nós conquistamos são produtos, são frutos da conclave realizada em 2010. Eu acredito que nesse período de transição política que nós estamos vivendo, uma nova conclave seria uma proposta interessante. Eu acho que a CTB, por exemplo, é simpática e apoia essa proposta. Por último, a questão de organização sindical, que foi suscitada pelo Wallace, é um problema complexo. Na academia, alguns institutos em todos os lugares, hoje existe um debate muito forte sobre como o movimento sindical brasileiro deve se organizar, tendo em conta as mudanças na organização do trabalho, na gestão do trabalho, tendo em conta as mudanças políticas, essa situação que nós estamos vivendo. E tem muitos segmentos que, mesmo antes das reformas trabalhista e sindical, defendiam o fim da contribuição sindical, o fim da unicidade e o fim do poder normativo da Justiça do Trabalho. A CTB e sua antecessora, a corrente sindical classista, só para dar esse exemplo, sempre defendeu a importância da defesa da CLT, da defesa da Constituição de 1988,
principalmente do artigo 7º da Constituição, que tem 34 incisos, que constitucionaliza diversos direitos dos trabalhadores, e nós sempre defendemos o artigo 8º da Constituição, que defende liberdade, autonomia sindical, acabou com o Estatuto Padrão, com a interferência e intervenção do Estado na organização sindical. Sindicatos passaram a eleger diretorias, fazer congressos e definir como seria a composição e o tamanho das diretorias, e nós sempre defendemos que a contribuição de um dia de trabalho por ano dos trabalhadores e trabalhadoras para sustentar sua entidade de classe era uma contribuição legítima e importante. E defendemos também que, para evitar a fragmentação sindical, a unicidade era uma barreira importante, mesmo com todos os problemas do sindicalismo. O programa do Bolsonaro, no item trabalho, só tem 2 itens: o fim da unicidade, já que ele pretende criar o sindicato por empresa, e a carteira de trabalho verde e amarela, que é uma modalidade de contratação de trabalho sem nenhum tipo de direito. Nós, da CTB, mantemos a nossa opinião, que mexer na estrutura sindical, acabar com a unicidade, nós vamos abrir a guarda e pulverizar na base o movimento sindical, na perspectiva do capital de criar sindicato por empresa. Mas, mesmo assim, nós achamos importante abrir um debate de como organizar essa grande massa de trabalhadores que está na informalidade, trabalho precário, que não tem CLT. Nós temos que ter proposta também que incorpore esse segmento. É um debate difícil, não tem muito consenso, mas é um debate necessário. São 8 horas, vamos terminar no horário exato, que eu acho que isso mostra que a disciplina operária tem que valer também nas áreas de formação. Então, um grande abraço, obrigado pelo convite, eu me esforcei para colaborar. Se eu não colaborei mais, é porque eu bati no teto das minhas limitações, tá bom? Muito obrigado e vamos à luta. Eu vou pedir, ô Toledo, só antes de... para o pessoal, por favor, abrir aí a câmera. A Andressa vai fazer um registro. Só a câmera, não o microfone, Isso. a câmera. A Andressa vai registrar aqui o Wallace e o André. Primeiro, agradecer aí o Nivaldo, a brilhante exposição dessa nossa segunda aula. E os camaradas perceberam, creio que já perceberam, que isso aqui não é uma escola qualquer, né? Que é uma universidade dos trabalhadores da fita metal. O companheiro Carlão de Betim, o Galax, fez um comentarinho rápido aqui. Agora, como aprofundar essas colocações, né? A nossa orientação é que nos sindicatos de base, os companheiros, as companheiras tomem iniciativa de estruturar as secretarias de formação e peguem os pontos alencados na exposição e organizem um debate na base, né? Então, a nossa ideia é que dessa iniciativa a gente estimule os companheiros e companheiras a se organizarem nos sindicatos de base o trabalho de formação. E terminar com a nossa máxima, né? Quem é de luta, estuda. Beleza, pessoal? Até a próxima terça-feira. E, pontualmente, nós estamos aqui concluindo com 67 companheiros e companheiras. Chegamos a 70. 3 companheiros aí tiveram que se justificar, tiveram que sair. E acho que estamos de parabéns, iniciativa importante. Vamos ver se a gente, nas próximas, chega a 100 inscritos nas nossas aulas aí. Beleza, Nivaldo? E companheiros e companheiras, boa noite. E boa como noite. Eu fiz na aula passada, boa Nivaldo... Boa noite a todos e todas. Vou tomar uma pinga também, sou grave hoje, velho.
Boa noite a todos os companheiros e companheiras aí. Boa noite aí. Bela aula, Nivaldo. Valeu. Muito Boa noite a todos e todas.